6 meses se passaram desde o trágico acidente ocorrido na BR-116 na região da Lajinha, zona rural de Teófilo Otoni. A colisão envolveu 4 veículos, dentre eles um ônibus da aviação Entran que transportava dezenas de passageiros. O impacto foi devastador. 39 pessoas morreram, muitas delas carbonizadas, deixando um cenário de dor e comoção que ainda abala familiares, amigos e moradores da região. A tragédia repercute até os dias de hoje. Esse, inclusive, foi considerado o pior acidente rodoviário desde o ano de 2007. E volta à tona um termo que foi bastante usado no passado com relação à BR-116, que é conhecida como Rodovia da Morte. Nesta quarta-feira, foi realizada a audiência de instrução referente ao processo que investiga o trágico acidente. Antes da audiência, a promotora de justiça responsável pelo caso, doutora Jarlene Monteiro, falou sobre o posicionamento do Ministério Público diante das acusações e das investigações conduzidas pela Polícia Civil. É a primeira audiência desse processo em que foram vitimadas 39 pessoas, mais 11 saíram feridas, no fato que ocorreu no dia 21 de dezembro de 2024, por volta de 3 horas da manhã, aqui na BR-116. A audiência de instrução, a primeira audiência, será realizada na presente data, agora começando às 10 horas, serão ouvidas por parte do Ministério Público cerca de 8 testemunhas, por parte da defesa mais 10 testemunhas. Na conclusão das investigações, a Polícia Civil indiciou tanto o motorista quanto o dono da empresa por homicídio qualificado, por dolo eventual. O Ministério Público, analisando todas essas provas, também entendeu, no mesmo sentido da Polícia Civil, oferecemos denúncia contra o motorista e o dono da empresa por homicídio doloso, qualificado doloso, nesse caso, por dolo eventual. Na primeira audiência, a previsão é que fossem ouvidas testemunhas e vítimas. Entre os acusados de serem os responsáveis pela tragédia está o caminhoneiro Arilton Bastos Alves, que foi denunciado suspeito de dirigir sob efeito de drogas e com a CNH suspensa. Arilton está preso desde março, após uma decisão judicial que considerou sua conduta como gravíssima. Foi denunciado também o empresário Hudson Foca, dono da transportadora, acusado de falsidade ideológica por supostamente manter a atividade da empresa com documentação irregular. Vou listar aqui quais são os motivos pelos quais tanto a Polícia Civil quanto o Ministério Público entenderam que esse caso, a princípio, se enquadra sim em dolo eventual e não em culpa consciente por parte do motorista e o dono da empresa. O primeiro ponto que nós analisamos no processo foi a sobrecarga, o sobrepeso da carga. No caso aqui, a carga do caminhão estava pesando 103 toneladas, sendo que o limite máximo eram 74 toneladas. Então esse foi o primeiro ponto que nós entendemos que era o caso sim de um dolo eventual. O segundo ponto foi o excesso de velocidade. Para aquele tipo de carreta, a velocidade máxima permitida era 80 km por hora. O excesso de velocidade. A velocidade máxima deveria ser 80 km por hora, sendo que de acordo com aquela carga que estava, deveria ser 62 km por hora. Sendo que ele viajou 10 horas seguidas e nesse percurso ele teve horas de viajar a 132 km por hora. E sendo que no momento do acidente era uma descida, o caminhão estava a 97 km por hora. Outra circunstância que reforça aí o dolo eventual na situação. Outra situação também foi a constatação, por meio de alguns laudos periciais, que o motorista ele estava com a capacidade alterada por influência de drogas e álcool. Nós temos laudos periciais nos autos nesse sentido. O próximo situação é a questão da jornada exaustiva. O motorista ele estava viajando por longos períodos noturnos e não estava observando os descansos exigidos em lei. Então, outro ponto. Outra situação, foram realizadas algumas modificações estruturais no veículo sem autorização oficial. Por exemplo, autorizações no segundo reboque, que não poderiam ter sido feitas e foram feitas sem autorização legal.
A outra situação foram os desgastes dos pneus. Os pneus estavam desgastados e eles também tinham falhas no sistema de amarração e tensionamento dos blocos de granito. Então, outro fato que evidenciou esse dolo eventual. E, por fim, a CNH do motorista, ela ficou suspensa, estava suspensa em parte dessa viagem. Então, foi outro fato que nos levou a oferecer essa denúncia por dolo eventual. Só demonstrando, no caso aqui, por que o dolo eventual? O dolo eventual porque ele, tanto o motorista quanto o dono da empresa, por todos esses fatos que eu relatei, eles assumiram o risco de ocorrer um acidente e o risco de realmente ter esse fato morte. E por que, a princípio, aí nós não entendemos que é a culpa consciente? Porque na culpa consciente, ou seja, seria um homicídio culposo, ele até prevê o resultado, mas na culpa consciente, o agente entende que por conta da sua habilidade, a sua experiência, aquele evento não ocorrerá. Então, em virtude de todos esses fatores, salvo engano, são 7 ou 8 fatores que eu relatei aqui, nós entendemos, não só o Ministério Público, mas também a Polícia Civil, que seria um caso, sim, de dolo eventual, e por isso o motorista se encontra preso até a presente data. Hoje, na audiência, nós vamos ouvir as testemunhas da acusação, as testemunhas da defesa, e então concluirmos se realmente foi esse dolo eventual ou se foi a culpa consciente. Se foi o dolo eventual, o motorista e o dono da empresa, eles serão submetidos a julgamento perante o tribunal do júri. E então, a população que decidirá se o motorista e o dono da empresa, eles devem ser condenados e responder pela pena aí aplicada. Os advogados de defesa chegaram no fórum desembargador Eustáquio Peixoto em Teófilo Otoni, mas a princípio não falaram com a imprensa. O motorista da carreta, preso preventivamente desde o início do ano, teve a prisão mantida após pedido de revogação feito pela defesa. O dono da transportadora também deve ser responsabilizado pelo acidente, de acordo com a promotora do caso. De acordo com a denúncia, eu posso até disponibilizar para vocês, o dono da empresa, ele sabia de todas essas circunstâncias, inclusive ele que autorizou o motorista a dirigir em excesso em sobrecarga, com jornada exaustiva, ele sabia do peso da carga, ele sabia das modificações estruturais do veículo, do desgaste dos pneus, da CNH suspensa. Então, em virtude de todos esses fatores, nós denunciamos também o dono da empresa. Ele pode ser preso, doutora? Ele pode vir a ser preso. Vai depender aí das circunstâncias posteriores do fato. Durante as investigações, a Polícia Civil informou que após exames foi constatado que o motorista teria usado drogas e álcool. Entretanto, a defesa na época negou o consumo das substâncias. O Ministério Público diz que há provas de que houve mesmo consumo por parte do condutor. Então, nos autos nós temos laudos médicos, laudos periciais, e inclusive foi o próprio motorista que concedeu o material para a realização do exame, e nesse exame que foi feito inclusive em São Paulo, foi constatado sim que ele tinha indícios ali de ter feito uso de substância ilícita e o álcool também. Os réus, motorista da carreta e o empresário, dono da transportadora, segundo consta, ainda não foram ouvidos. Eles devem prestar depoimento em novas audiências marcadas para os dias 14, 15 e 16 de julho. Primeiro são ouvidos as testemunhas da acusação do Ministério Público, no caso são 8, e posteriormente serão ouvidas 10 testemunhas da defesa, de ambas as defesas. Situações indenizatórias com relação às vítimas, quando que vocês vão chegar nessa discussão, se já há um envolvimento nesse sentido de análise a respeito dessa possível indenização para as vítimas por parte da empresa? Então, em relação à indenização, no processo penal, hoje nós estamos aqui falando de processo penal. No processo penal, a sentença condenatória, ela já enseja uma indenização para a vítima e a família da vítima. No entanto, cada vítima ela pode entrar individualmente no âmbito civil e requerer, sim, uma indenização da empresa.